por que precisamos fazer ajuste fiscal? Essa é a pergunta-chave, não é? Porque nós temos batido recordes de arrecadação. Praticamente todos os meses deste ano, nós estamos arrecadando tributos além do esperado. E por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo esse arroxo, essa necessidade de cortar investimentos sociais? Porque a primeira coisa que a população precisa entender é que esse ajuste fiscal, o chamado arcabouço fiscal, o corte de gastos, o que ele atinge? Ele só atinge os direitos sociais, os investimentos em saúde, educação, previdência, assistência, os benefícios sociais e a estrutura do Estado. A estrutura do Estado que vai lá defender o meio ambiente, que vai trabalhar aí na arrecadação, em todas as áreas dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, o ajuste fiscal, ele se dá somente nessa área. Pois, Maria, e não é aí que está o rombo das contas públicas. O rombo das contas públicas está e sempre esteve no gasto financeiro, que o Brasil paga o maior juro do mundo, historicamente. E essa política é uma opção. Esse arroxo, esse ajuste fiscal decorre do arcabouço, que é um projeto de iniciativa do governo, não é? Então, esse modelo é uma opção política e tem várias saídas. A primeira delas seria questionar os privilégios desse sistema da dívida. Não só o juro alto, mas a bolsa banqueiro, a remuneração diária que o Banco Central faz para os bancos, a farra do swap no Brasil e vários outros mecanismos que a Auditoria Cidadã vem há décadas denunciando. Então, não precisaria, não. É uma opção política. Mas, Maria Lúcia, a gente sempre fala nesses cortes, e eu tenho até criticado aqui que sempre se pensa em cortes que atingem a população mais pobre, mas dentro da própria estrutura do Estado, há gastos, há privilégios que não se toca. O presidente mesmo ontem questionou as emendas parlamentares, se o Congresso abriria mão das emendas parlamentares. A senhora falou sobre a dívida, mas a dívida é consequência justamente desse gasto maior do que a arrecadação ao longo de anos. Não estamos falando de um governo, mas de vários governos na sequência. E se continua gastando mais, mas também não é só nessa área social, obviamente cresceram muitos gastos na área social, mas não é só nessa área social. Por que não se consegue cortar privilégio no que se convencionou chamar de andar de cima? É Rosane, né? Rosane, sim. Rosane, bom dia, Rosane. Olha, o que você falou agora, que a dívida, os compromissos da dívida decorreriam de um excesso de gastos, é o senso comum, tá? É o que a maioria das pessoas pensam. Por quê? Na nossa vida pessoal é assim. A dívida só surge quando a gente vai lá e faz uma compra muito além do que a gente poderia pagar, então a nossa conta do cartão de crédito vem lá gigante. Na dívida pública, não é assim, Rosane. Isso é que a Auditoria Cidadã vem se dedicando para investigar, e nós fomos brindados com uma investigação do Tribunal de Contas da União, que revelou ao Senado Federal, lá em 2018, que eles investigaram o período de 2000 a 2017. Não encontraram nenhuma despesa de investimentos paga com dinheiro da dívida. Nenhuma. A dívida não tem contrapartida em investimentos no Brasil. A dívida no Brasil, Rosane, nós temos provado, ela tem decorrido, primeiro, de transformação de dívidas privadas. Essa é a maior parte, a maior origem da dívida pública no Brasil,
é transformação de dívida privada, dívida de bancos, dívida de multinacionais, que lá, desde a origem, lá atrás, na dívida externa, foi simplesmente transformada. O dinheiro não entrou no Estado, não tem nada a ver com gastança em áreas sociais. O dinheiro, a dívida, o estoque simplesmente pulou, e pulou muito. É um volume gigante de dívidas que foram transformadas meramente um lançamento contábil, Rosane. E a partir daí, com o pagamento do juro mais elevado do mundo e os mecanismos, olha, mais de 2 trilhões e 400 bilhões da dívida federal, você sabe o que são? 2 trilhões e 400 bilhões, de uma dívida que está em quase 9, ou seja, mais de um quarto dela são títulos que o Tesouro Nacional dá de presente para o Banco Central remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos. O que isso tem a ver com gastança? Cortar na saúde, cortar na educação, no BPC, vai resolver esse problema lá? Aí que está o buraco. Nos últimos anos foram 200 bilhões gastos para remunerar banco. A questão da emenda aí que você falou é importante, mas a emenda é 50 bilhões. Foi o máximo que chegou ano passado. Não chega a um quarto do que se gasta com a Bolsa Banqueiro. E a Bolsa Banqueiro, além do gasto, é uma operação que amarra o Brasil, Rosane, porque esse dinheiro, que dinheiro é esse da Bolsa Banqueiro? É o dinheiro meu, seu, de todos nós que temos conta bancária. E esse dinheiro é o dinheiro que está depositado nos bancos ou aplicado. É dinheiro da sociedade, que deveria retornar para a sociedade através de empréstimo a juro baixo para as iniciativas da economia real, quem quer abrir um negócio, quem quer gerar emprego, quem quer recuperar a sua indústria. Você está vendo aí no Rio Grande do Sul, depois dessa calamidade, a penúria das pessoas para acessar empréstimo. Sim, mas a senhora acha que o governo federal tem espaço para corte de gastos? Quais gastos poderiam ser cortados? Até para poder reduzir tributos. A senhora mesmo falou que a arrecadação tem aumentado bastante, só que essa arrecadação também é formada por impostos que são pagos pelas empresas, pela sociedade, que poderiam pagar menos impostos se algum tipo de gasto fosse cortado. Não digo gasto social, eu estou lhe perguntando se teria outro gasto que a senhora acha que deveria cortar. Com certeza, Giane, né? Bom dia também, Giane. Com certeza, a administração pública, a gestão, ela pode e deve procurar eficiência, procurar onde está havendo algum gargalo. Por exemplo, a Rosane comentou antes, o andar de cima tem várias categorias que estão recebendo acima do teto. O teto é constitucional. Por que não corta aí? Só que isso, por que eu não comento esses cortes? Porque isso é migalha comparado com o rombo do sistema da dívida. E o sistema da dívida, ninguém fala, como se não fosse um problema. E é aí que está o rombo, é o elefante na sala, que pouca gente vê, pouca gente presta atenção. E a gente vê, entra governo, sai governo, essa política de juro alto, de privilegiar o pagamento desses juros, de não enfrentar o sistema da dívida, não divulgar, não é? Isso aí não entra na pauta, é impressionante. Né? E aí, o que está acontecendo com o país? Um dos países mais ricos do mundo, que o Brasil é. Um dos países mais ricos do mundo. Nós temos aqui não só riquezas naturais, como nós temos mantido mais de 5 trilhões de reais no caixa.
na conta única do Tesouro, em reservas internacionais e lá no caixa do Banco Central remunerando o banco. Tudo parado à disposição do sistema da dívida. E as empresas não conseguem acessar crédito a juros decentes, como no resto do mundo todo acessam. As pessoas que se endividaram, porque os salários aqui no Brasil são muito baixos, a maioria das pessoas estão endividadas, e a maioria delas não é irresponsabilidade, não. É porque o salário não dá. Então, ela tem que acessar um crédito para dar conta ali de uma despesa necessária. Sim. E isso vai impactando a vida das pessoas. Olha, tá todo mundo nesse desespero desnecessário. A gente está vivendo o avesso do país que poderíamos estar vivendo. Por quê? Porque não se enfrenta o nó que amarra o Brasil, que é o sistema da dívida. Aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul mesmo, o Rio Grande do Sul tem uma dívida com a União, que agora, depois da calamidade, foi suspensa, mas essa dívida já foi paga várias vezes. Vocês estão sofrendo aí imposição de um regime de recuperação fiscal, que de recuperação não tem absolutamente nada, como o Rio de Janeiro, que entrou nesse esquema de recuperação há uns anos atrás, está lá agora, pedindo no Supremo suspensão para parar de pagar, porque a conta explodiu. É outro ponto, né? Tem até uma campanha aí no Rio Grande do Sul, a conta está paga, porque está mesmo. Esse tema, gente, da dívida, é que precisa entrar na pauta, porque é aí que está o rombo. Não estou dizendo que os privilégios dos benefícios fiscais, os privilégios de quem está ganhando acima de teto, má administração, gastos desnecessários, não estou dizendo que nada disso precisaria ser olhado. Precisa sim, mas o problema, o rombo, não está aí.